Companhia de Caçadores 4141 Os Gaviões. Mais de um mês decorrera desde a festa comemorativa dos 23 meses de permanência em Moçambique. A nossa missão chegara ao fim, mas ninguém pareceu impacientar-se com o mata-bicho epiteto, então utilizado para designar o excesso de tempo sobre os 23 meses de praxe. Mas como não podia deixar de ser, chegou a notícia da rendição. Chegou sem alaridos, sem ansiedade, sem pressas, e ninguém exultou com a novidade. Nada aconteceu que se parecesse com a loucura desencadeada no lunho por notícia semelhante. Com efeito, quando o primeiro zum começou a circular, ninguém pareceu entusiasmado e o primeiro comentário não passou de um simples: "Ei pessoal, parece que nos vêm render para a semana." A reação geral pareceu-me genericamente destituída de emoção, como se a coisa não fosse notícia importante. Do que recordo, não foi além da disciplinante interrogativa. Aí já não era sem tempo. Contudo, não obstante aqueles últimos meses a nossa missão em África tivessem decorrido como se do descanso do guerreiro se tratasse e todos se sentissem bem naquele agradável local, o anúncio não deixou de ser um arauto de boa nova. A verdade é que, por muito aprazível que fosse Malema, não era a nossa terra. A proximidade do fim da comissão, festejada com pompa no mês anterior, espicaçava as saudades mantidas em suspenso ao longo daqueles infindáveis 23 meses. O desejo incontido de abraçar a família, a minha noiva e os amigos que lá longe do outro lado do oceano me esperavam com natural impaciência. Foi ganhando intensidade. 23 meses é muito tempo, especialmente se tivermos em consideração que até ao momento em que nos vestiram a farda, uma grande parte daqueles homens nunca se afastaram da família mais de um par de dias seguidos. Como sempre, a notícia veio singela. Sem pormenores, seríamos rendidos antes do Natal. Embora nada fosse dito sobre o dia do regresso a casa, ao nosso Portugal pequenino, ali carinhosamente apelidado pelo Puto. Mas isso não pareceu preocupar a malta. A partir desse dia, passaríamos a estar em Malema de papo para o ar, sem operações militares, apenas aguardando na grande cidade o momento do regresso. Chegaram finalmente aqueles que nos foram render. Foi uma segunda-feira, quando faltava apenas 3 meses para o Natal daquele ano de 1974. Não eram cheques, vinham suados, sujos e com ar cansado a denunciar a longa viagem que os trouxeram para ali. Vinham dos cofins da mata, fartos de calcarrear picadas arenosas e sofrer na pele as agruras
do clima e dos duros traumas do isolamento hostil passado numa base militar plantada no meio de coisa nenhuma. A história repetia-se. O dia da rendição decorreu sem grandes alaridos, sem pressas ou ansiedade. Não houve praxes, é coisa que só se faz aos secas, e nada havia para contar que interessasse a quem vinha preencher de histórias recambolescas. A passagem do testemunho foi feita naturalmente por gente já experimentada e conhecedora dos correspondentes preconceitos protocolares, e em boa verdade o que havia para entregar era muito, quer o depósito de géneros, quer a cantina tinham estoque reduzido de secos e molhados, já que as proximidades dos fornecedores dispensava armazéns excessivos. É que deste lado, porque pertinho da civilização, as faltas seriam facilmente supridas. Lá no Lunho, no meio daquele deserto arenoso, era necessário garantir um estoque de segurança. O fornecedor mais perto estava a dias de distância. A viagem era longa e atribulada, e não era garantido que o reabastecimento mensal chegasse dentro dos horários. Abraços e apertos de mão infusivos e um acenar até sempre compuseram uma despedida muito distinta do nosso adeus do Lunho há meses atrás. Cá como lá deixaram-se amigos diferentes, mas igualmente amigos. Contudo a paisagem lunar do Lunho, todos tinham pressa de fugir e sem olhar para trás. Mas Malema, um lugar aprazível, cheio de gente que nos tratou bem, não era propriamente um local de que quiséssemos distância. Partimos felizes porque isso apenas significava que estava perto o regresso a casa. A nossa passagem pela guerra chegara definitivamente a seu termo. Deixámos para os recém-chegados umas instalações condignas. Texto de Bernardino Peixoto, anticombatente da Guerra do Ultramar, Moçambique, 1972 a 1974.